Todos os anos, desde 1948, em 12 de junho, é comemorado no Brasil o Dia dos Namorados. Porém, em grande parte do mundo, essa data comemorativa é em 14 de fevereiro. Nos Estados Unidos é conhecida como Dia de São Valentino, ou Valentine's Day. E neste vídeo, aquele momento especial dos casais apaixonados, eu me aprofundo na história do namoro, que em diversas épocas, dependendo dos usos e costumes, adquiriu diversas regras de conduta. E o que hoje não significa uma fase de pré-casamento, isso era quase certo há apenas algumas décadas atrás. Então, bora para o vídeo. Como Roma permaneceu aqui no Ocidente como influência principal, assim como na língua, nas leis e costumes, é por ela que começaremos. Como era o namoro na Roma Antiga? Dependendo do status social da família, esta tinha um papel crucial na escolha de parceiros de seus jovens integrantes. Mas havia encontros públicos, como festas e jogos, onde se conheciam e assim poderiam desenvolver algum interesse mútuo. Essas ocasiões serviam como um escape para o controle rígido familiar. Se desse certo flerte, aí dependia dos pais autorizarem ou não aquele namoro. Nas famílias ricas, os namoros eram incentivados por razões políticas e econômicas. E esse namoro era basicamente um noivado para um futuro casamento. Era algo imposto aos filhos. O amor ficava em segundo plano. Se havia, ótimo. Se não havia, pouco importava. O sacrifício teria de ser feito pelo bem geral da família. O amor cortês entre os séculos XII e XIV idealizava a mulher, elevando-a a um plano quase divino. E os cavaleiros tinham em seu código de conduta sempre uma donzela a qual cortejavam. E antes de irem para as guerras, lhes pediam um lenço ou outra lembrança qualquer, o que lhes consolaria nas dificuldades da luta e na iminente possibilidade de morte. Nessa época, a igreja era onipresente e condenava o namoro escondido e as práticas sexuais fora do casamento. Mesmo as classes mais baixas tendo mais liberdade nesses assuntos, os padres estavam sempre alertas às irregularidades entre os jovens daquela comunidade. A tragédia escrita por William Shakespeare, Romeu e Julieta, em 1595, é o clássico namoro, em que jovens de famílias rivais se apaixonam e, na impossibilidade de um relacionamento, tiram as próprias vidas. E é o caso de amor mais célebre que ecoa pelos séculos, em peças teatrais, cinemas e livros. O chamado amor cortês, incluso no código cavalheiresco do século XII, era muitas vezes um amor platônico por alguma dama de classe mais alta, mas tudo um verniz de postura, pois a ferocidade das lutas e a quantidade de guerras fazia do cavalheiro essencialmente um homem rude, e ao se casar, tratava a esposa como objeto e com desprezo. Logo, aquela vida restrita às proximidades do castelo medieval, em que se namorava pessoas que você cresceu na infância, mudaria com o ressurgimento das cidades, desaparecidas desde a época da queda do Império Romano, o que nos leva à Idade Moderna. Na Idade Moderna, o namoro passou por transformações significativas para gradualmente sair da supervisão familiar e do foco de casamentos por conveniência, se bem que em sociedades mais conservadoras, como a da Índia ou de países islâmicos, o modelo patriarcal perdura em muitas regiões até os dias atuais. A ideia do amor romântico ganhou força na Europa do século XIX, e a literatura muito contribuiu para isso,
se bem que essa maior liberdade de escolha tenha beneficiado mais aos homens do que às mulheres. Mas um rapaz poderia negar cortejar uma moça que não correspondesse ao seu interesse, ou ele ao dela, coisa que antes ele não teria muita escolha. Na Idade Moderna, o flerte assumiu formas sutis, como piscadelas e gestos de interesse. Em Portugal era prática comum homens fazerem gestos sutis de sedução para as mulheres que se postavam em suas janelas. O namoro da janela passou a ser comum no Brasil, e era um ritual que começava pelos cumprimentos e acenos, até evoluir para a conversa, propriamente dita. Era preciso ganhar a confiança dos pais da moça, para enfim ter a permissão de cortejá-la, em visitas supervisionadas pela família. Mas conforme o século XX ia chegando, essas normas iam se tornando menos rígidas, levando em conta, é lógico, a cidade, a região e diferenças de costumes de cada lugar. Namoros proibidos eram comuns, tanto que jovens fugiam para poderem se relacionar, o que significava abrir mão de suas famílias. Outro problema era uma possível gravidez fora de hora. No Nordeste brasileiro, era casar ou morrer, nas mãos dos familiares da moça em questão. Mas muitas vezes ela acabava mal falada e largada, o que significaria se tornar uma mulher que perdera a virgindade, e pior, grávida de um bastardo. Então ela caía em desgraça perante a todos, e não raro iam parar em um bordel. Historicamente, o homem branco português procurava as índias e negras africanas escravas como amantes, mas nunca ou raramente como suas mulheres. Até o século XX, uma mulher branca se envolver com um homem negro era raro, e fazer isso já era uma prova de amor inegável, pelo preconceito da cor em nossa sociedade, apesar do histórico de miscigenação. Nas últimas décadas, esse tipo de namoro entre pessoas de raças diferentes tem se tornado mais comum. É visível pelas ruas hoje em dia. Há apenas algumas décadas era algo escondido, se bem que há um debate enorme sobre esse tema. Frequentemente acusa-se os homens negros de preferirem as mulheres brancas e o modelo de ascensão social parece influir nisso. Basta ver os jogadores de futebol de sucesso que se casam com mulheres brancas e bonitas. Fala-se muito da solidão da mulher negra. O homem branco raramente assume namoro com uma mulher negra. E é fato que tanto o homem branco como o homem negro, em sua maioria, prefere assumir namoro sério com mulheres brancas e não com negras. Viver um relacionamento interracial pode ser difícil, por pressões familiares e comentários racistas. E isso pode fazer parte do cotidiano do casal, e pode ser uma pressão que seja difícil de suportar. Estereótipos racistas, como aqueles em que se consideram homens negros bem dotados e as mulheres negras de mulatas sexualizadas pelo carnaval, permeiam nossa sociedade e persistem, infelizmente. Há quem diga que o amor não tem cor, mas ele tem. E eu acredito que se nos anos 1980 era raro ver uma garota branca com um rapaz negro de mãos dadas na rua, hoje é bem mais comum eu encontrar casais assim. E isso, por si só, já é uma mudança social enorme. Na época do meu avô, lá pelos idos dos anos 1920, namorar significava ter basicamente um acordo pré-nupcial, e nem pensar de intimidades antes do casamento. Na época de meus pais, nos anos 1960, era o namoro de portão, e os bailes de domingo. Havia já uma liberdade que começava a descambar
para traições, pois a rigidez de antes já desaparecia, principalmente em grandes cidades. Na minha juventude, nos anos 1980, os jovens namorados estavam susceptíveis aos mesmos perigos e influências externas na relação, como aquelas tradicionais, a hostilidade da família, as mães ou pais que se intrometiam na intimidade do casal, as dificuldades, a diferença de classe social ou a distância, o racismo, se for um namoro interracial, ou preconceito de idade. Porém, na atualidade, a exposição social nas redes da internet é inegável e potencializou o risco de traições através de celulares e aplicativos de relacionamento. As relações duradouras estão cada vez mais raras neste novo quadro. Fica-se com a impressão de que as pessoas não estão tendo aquele esforço de se concentrar e investir em uma relação amorosa, duradoura. Logo desistem, e ao primeiro sinal de dificuldade, logo procuram outro parceiro na internet. Se já não possuíam aquele contatinho paralelo, que por si só já é uma influência negativa em seu relacionamento. Dos anos 2010 para cá, os vários aplicativos de relacionamento têm ganhado a predileção dos jovens, a terem que procurar namorados na rua, nas baladas ou em encontros às escuras preparadas por amigos e familiares. Surgiu também o namoro à distância, que em raras ocasiões pode dar certo, mas é um tipo de desafio bem difícil para se vencer. Para mim deu certo. Encontrei minha namorada em um desses aplicativos. Conversamos, se conhecemos e estamos juntos há mais de 2 anos. Isso significa que ainda pode-se tirar a sorte grande nesses espaços, mesmo que seja cada vez mais raro. Percebi nesses serviços um mar de homens casados procurando aventuras e mulheres que se expõem seu corpo, buscando aprovação. Há também muitas mulheres traumatizadas por longos casamentos tóxicos e estão ali para descontar em alguém. Ou homens desesperados por atenção. Enfim, dá de tudo nesses apps. As dificuldades são imensas. Velhos e novos desafios se somam como obstáculos a quem assume um namoro sério, hoje em dia. E se a ideia de casamento esteja cada vez menos atrativa, devemos, ao menos, sermos verdadeiros em nossas relações e se certificarmos consigo mesmos de que de fato há amor ou não em nosso namoro, porque no final é isso o que realmente importa. Olá, gente. Tudo bem? O verdadeiro desafio da modernidade é o namoro. Por muitos motivos, e um deles, se não o principal, é a internet. É a influência que a internet e as redes sociais têm sobre o relacionamento. E todo relacionamento tem que ter a base de confiança, porque senão isso é destruído. Na época da minha avó, era basicamente uma procriação, né? Criar filhos e ter família numerosa, e isso era o que a sociedade queria, né? E basicamente amor não tinha. E o homem se arranjava em bordéis e isso era aceito. Todo mundo fechava o olho e fingia que não via, né? Os ricos mantinham uma amante. Quem tinha dinheiro tinha essa opção, né? Já na geração do meu pai já mudou bastante
as mulheres começaram a trabalhar, sair para o mercado de trabalho, e isso, o homem começou a perder o seu posto de provedor familiar, né? As famílias também começaram a diminuir, começou a se ter menos filhos. Cada geração funciona de um jeito, e a minha foi diferente do meu pai. E hoje em dia eu acho que a galera não tá muito afim de casar, né? Ou no máximo morar junto. Mas as relações estão ficando cada vez mais superficiais e mais curtas. Por exemplo, meu avô e minha avó ficaram 50 anos juntos, até a morte. O do meu pai e da minha mãe, 25 anos, depois separaram. E eu, o máximo que eu fiquei com alguém foi com a mãe do meu filho, fiquei 5 anos. Então você vê o decréscimo desse tempo. Eu e minha namorada estamos juntos há 2 anos e meio. E a gente é da mesma geração, então isso ajuda um pouco, né? A lidar com as redes sociais e com essas influências. Mesmo assim é difícil. E espero que vocês tenham gostado, e a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!